Bem-vindos de volta. Continuamos com a emocionante história do jovem condenado. Se você perdeu o primeiro episódio, clique no link na descrição para conferir antes de prosseguir. Segunda narrativa. Continuação da história dos dois reis amigos e do jovem silencioso que não sabia contar episódio algum de sua vida. Como surgiu um sábio rabi e o caso misterioso que depois ocorreu. Das 1000 histórias sem fim, esta a segunda. Lida a segunda, restam apenas 998. Chegado o carrasco, iniciaram-se os preparativos para a execução. Um dos juízes mais ilustres de Basra leu em voz alta a sentença do rei Soleiman, justificando-a com algumas citações do livro de Alá. Foi ela ouvida por todos os religiosos em silêncio. O ajudante do carrasco começou, em seguida, a tirar as vestes do condenado, que deveria ficar vestido com um pequeno calção. Descobriu o algoz que o desditoso jovem trazia ao pescoço, presa por uma corrente de ouro, uma pequena medalha quadrangular. Massuf arrancou-a e foi entregá-la ao rei, que verificou tratar-se de uma curiosa peça com a forma de um losango em que se percebia a complicada inscrição em caracteres hebraicos. Jovem e desditoso muçulmano, exclamou pesaroso o rei de Bassora. Apesar dos esforços que fiz em teu favor, foste condenado. Poucos momentos te restam de vida. Dentro de alguns minutos comparecerás diante de aquele que é o juiz supremo de todos nós. Quero pedir-te o último favor, dize-me ao menos, qual é a origem desta medalha e o que significa a inscrição que ela nos mostra. Rei, volveu o moço com altivez. Não posso infelizmente atender ao vosso pedido. O mesmo motivo que me impediu há pouco de contar uma história ao rei Ismael, impede-me agora de esclarecer a origem dessa medalha. Qual é esse motivo? Um juramento, ó rei. Por Alá, exclamou o soberano de Bassora. É extraordinário esse caso. Não hesitaste em morrer unicamente por causa de um juramento? E voltando-se para o seu grão-vizir, o rei Soleiman ordenou sem hesitar. Determino que seja adiada por algumas horas a execução desse condenado. Desejo esclarecer o mistério desta medalha e a razão do juramento que esse jovem não quis violar nem mesmo para salvar a própria vida. Eumotano, grão-vizir do rei Soleiman, era homem dotado de agudeza de espírito, grande cultura, e tinha além disso, invejável prestígio em Bassora. Consultado pelo rei sobre o caso da medalha, aconselhou ele ao monarca ouvisse, antes de tudo, a opinião de um velho rabino chamado Simão Benaia Benterandim, morador no bairro judeu. Ordenou o rei Soleiman que o israelita fosse intimado a comparecer. Imediatamente à sua presença. Momentos depois, acompanhado de um dos oficiais da corte, dava entrada no grande salão o sábio rabino que o rei de Bassora, com tão grande urgência, queria ouvir. Rabi Simão, uma das figuras mais conhecidas e estimadas em Bassora, era um homem que bem merecia o respeito, a amizade e o acato de um povo inteiro. Respeitavam-no os grandes pela sua modéstia, os maus pela integridade de seu caráter, os pobres pela bondade de seu coração. Os seus conselhos eram alívio para os atribulados, incentivo para os fracos, temor para os rebeldes. A sua palavra, onde quer que soasse, determinava o silêncio de todas as vozes, a atenção de todos os ouvidos. Escaveirado, todo acurvado, o andar incerto, os trajes modestos, ele era sem o querer, um dos vultos de grande prestígio na cidade. À luz de seu espírito, os mais intrincados problemas tinham imediata e precisa solução. Decifrador emérito dos enigmas da vida, era o homem dos grandes momentos, das grandes angústias. Ao chegar ao palácio já encontrou repleto o salão de audiências. Todos queriam ouvir e ver o homem de quem dependia a sorte do desafortunado árabe. Começou o rei Soleiman. Sei, ó Rabi, que és um homem honesto e sábio. Sei também que és um justo e que teus lábios, em caso algum, se abriram para deixar passar uma mentira. A verdade deve ser dita muito embora ela encerre elogio feito a um infiel.
O douto judeu inclinou-se respeitoso, como se quisesse agradecer os elogios que o grande soberano lhe fazia publicamente. Depois de breve pausa, o monarca prosseguiu. Peço-te, ó ilustre filho de Israel, que me respondas sempre a verdade a todas as perguntas que eu agora te vou fazer. Juro por Abraão que só direi a verdade. Respondeu o rabi, estendendo solene a mão. O rei de Basra, apontando então para o jovem condenado, perguntou ao judeu. Conheces este rapaz? Não o conheço, ó rei. Respondeu o rabi. Já o viste casualmente em algum lugar? Também não, ó rei. E posso garantir a vossa majestade que este jovem não é amigo, nem é ligado por laço de parentesco a pessoa alguma de minha família. Voltando-se em seguida para o condenado, o rei perguntou-lhe. Conheces este venerável e sábio rabi? Devo dizer a vossa majestade que não o conheço, e é a primeira vez que vejo este ilustre ancião. Terminado este rápido interrogatório, o rei contou ao rabi Simão tudo o que ocorrera, momentos antes, naquele salão, desde a aposta singular feita com o rei de Cabul até a descoberta da original medalha hebraica que o condenado trazia, como se fosse um talismã, presa por uma forte corrente de ouro. Continuou o rei. É meu desejo, ó rabi, que me traduzas a inscrição que esta medalha contém, pois acredito que a essa legenda judaica se prenda o silêncio que levou este jovem a ser condenado à morte. O judeu tomou a medalha que lhe foi apresentada e mal havia observado uma das inscrições. Transfigurou-se como se o assaltasse incontida emoção. Tremiam-lhe as mãos e o rosto cobriu-se de mortal palidez. E foi com voz balbuciante, que denunciava grande angústia, que ele falou. Rei magnânimo e justo. Posso adiantar, desde já, que um dos casos mais extraordinários, de que teve notícia o mundo, acaba de ocorrer diante dos vossos olhos. No imponente salão, o silêncio deixava ouvir a respiração ofegante e penosa do velho rabi, que assim continuou. Por esta pequena medalha consegui descobrir que este jovem se chama Imedin Tahir Ben Zalan, é natural de Damasco e aqui se acha há poucos dias. E se vossa majestade permitir que eu diga ao jovem Imedin algumas palavras em segredo, ele, livre de todo e qualquer juramento, contará aqui mesmo, diante de todos, uma história tão espantosa que causará aos nobres muçulmanos a mais forte admiração e o maior assombro. Consinto! Exclamou o rei Soleiman, que mal podia dominar a curiosidade. O rabi aproximou-se, então, do jovem Ben Zalan e disse-lhe, em segredo, algumas palavras ao ouvido. Os muçulmanos que se achavam no rico salão do palácio de Soleiman presenciaram, nesse momento, uma cena curiosa e comovente. Ao ouvir a misteriosa revelação do judeu condenado, caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, começou a chorar copiosamente. Por Alá! Exclamou o rei Ismael intrigadíssimo com o que via. Não posso compreender esse mistério. Exijo que Medin e este judeu deem imediatamente uma explicação completa deste caso. Ergueu-se Medin, e mal dominando a intensa emoção de que se achava possuído assim falou. Alá vos conserve, ó rei. Estou agora completamente desligado do juramento que há pouco me prendia ao silêncio, e posso, portanto, contar-vos uma das muitas e belíssimas lendas que aprendi nas longas viagens que empreendi pelo mundo. Ouvirei mais tarde. Atalhou o rei Ismael. Todas as lendas maravilhosas que me quiseres narrar, as lendas formam, bem eu sei, o maior tesouro da nossa literatura. Agora, entretanto, faço o maior empenho em ouvir uma explicação completa deste misterioso caso da medalha, a razão desse juramento descabido que fizeste, e a significação que tiveram, afinal, as palavras ditas, em segredo, pelo rabi. Desejo, enfim, ó jovem, ouvir uma narrativa minuciosa da tua vida e de tuas aventuras pelo mundo. Escuto-vos e obedeço-vos. Respondeu Imedin.
Vou contar-vos a história da minha vida e vereis como se explicam perfeitamente todos os fatos, de certo modo incompreensíveis, que há pouco aqui ocorreram. Sou forçado, porém, a confessar que a minha vida se acha envolvida numa trama inextricável de 1000 histórias sem fim. O rei Ismael, que tudo ouvira e observara com a maior atenção, aproximou-se igualmente do jovem Imedin e disse-lhe: Confesso-te, meu amigo, que me considero desde já inteiramente vencido na ousada aposta que fiz, há pouco, com o rei Soleiman. Pagarei com satisfação o prêmio prometido. A curiosidade é, porém, muito forte em meu espírito. Espero, portanto, ouvir o relato das aventuras que te forçaram a proferir o tal juramento que se tornou inviolável até diante da ameaça de morte. E para atender ao pedido do rei, Imedin Ben Zalan iniciou o seguinte relato. Caso estejam curiosos assim como o rei Ismael por conhecer as emocionantes aventuras que levaram Imedin a fazer um juramento inabalável mesmo diante da morte, não deixem de acompanhar e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Agradeço imensamente por assistirem. Até logo!